bem, a congregação pode se colocar sentada. Obrigadinho. É chegado o momento de nos saudarmos com algum realce àqueles que nos visitam pela primeira vez. Sim, fiquem posicionados, porque vamos nos saudar, mas antes queria saber se há entre nós alguém que nos visita pela primeira vez. E eu vou pedir a essa pessoa que se coloque em pé. Brigadinho. Brigadinho. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Ok. Temos 2 visitantes. Vou pedir aos nossos visitantes que pronunciem pelo menos o nome. Nem que for o nome de casa. O nome de casa. Não precisa ser o de sair. O de casa, por favor. Celso. Ok. Celso, seja bem-vindo. Marinela. Ok. Marinela, Celso, sejam todos bem-vindos. Essa é a Igreja Batista da Paz. Sintam-se como se estivessem... Onde é que vocês se sentem melhor? Em casa, na escola, na festa, na rua? Sintem-se como se estivessem lá, onde vocês se sentem melhor. Obrigadinho. Assim vou pedir à congregação que se coloque em pé e vou pedir ao vaso. Vamos cantar mais uma vez para nos saudar. Todos, cada um sai do seu lugar, visita o seu irmão, saúde o seu irmão, porque com certeza estás algum tempinho sem ver, sem saudar o teu irmão. Uma semana é muito. Para alguém que realmente gosta do seu irmão. Uma semana é muito. Então, saúda o teu irmão, saia do teu lugar, cumprimenta o teu irmão. Vasos, por favor. Somos uma família unida. Saúde também do seu irmão. Mais uma vez, a congregação pode sentar, podem sentar. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Esta é a Igreja Batista da Paz, um lugar de alegria, de comunhão.
E estamos aqui para celebrar ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve. Não ouvi. Todo que tem fôlego, louve. Louve. Ainda bem. Bom, momento para informar. Né? Sexta-feira, dia 17, né? Sexta-feira passada, dia 17, na quarta Igreja Batista do Rocha Pinto, ou seja, Memorial da Fé, aconteceu o casamento dos irmãos Osvaldo e Anísia. Os irmãos Osvaldo e Anísia contraíram matrimônio no passado dia 17, na Igreja Memorial da Fé, cita no Rocha Pinto. Após a EBD, todas as senhoras do coral Confiando no Senhor terão um encontro com a liderança do respectivo coral. Ou seja, logo após a EBD, todas as senhoras que fazem parte do coral Confiando no Senhor terão um encontro com a liderança do respectivo coral. Após a EBD, os irmãos Adriano Paulino, Sérgio Rafael, Domingos Luiz, Joel Dório, Cristo Luiz, Selma Lufuba, Sara Alexandre, Gil do Salvador, Amilco e Maria Marcolino terão um encontro com o corpo diaconal. Todos os irmãos que eu citei aqui, Adriano, Sérgio, Joel, Domingos, Cristo, irmã Selma do Fupa, Sara Alexandre, Gildo, Amilco e Maria terão um encontro com o corpo diaconal. Fizemos o quê? Hoje, após a EBD, as moças terão uma conversa de quintal na casa da irmã Silvina. Moças, todas as moças, e é bom participar desses encontros. A comida, haverá comida, né? A comida, então é fixe. Após a EBD, todas as moças, quem tem um compromisso, envia já mensagem a desfazer os compromissos, porque acredito que esse encontro vai contar, né, moças? Hoje às 16 horas, na igreja, ou seja, aqui na Igreja da Paz, haverá o encontro para os irmãos que querem fazer a formação radical no Brasil. Para mais detalhes, poderão consultar a Secretaria. Próximo domingo, dia 26, após a celebração, teremos a Assembleia Extraordinária sobre o relatório da Junta Administrativa do Colégio Batista da Paz e, possivelmente, não teremos EBD. A Assembleia Extraordinária decorrerá logo após o culto e será principalmente para analisar os relatórios da Junta Administrativa do Colégio Batista da Paz. Dia 30 do mês corrente, chegarão a Angola, vindo do Brasil, acredito, os professores do Prega a Palavra. Os professores do Prega a Palavra, todos eles vindo do Brasil, estarão cá em Angola a partir do dia 30. Então, nos preparemos para auxiliar na recepção dos respectivos irmãos. Então, era tudo quanto tínhamos para informar a igreja. Uma outra informação possivelmente nos passou, mas se alguém tem, partilhe nos bastidores. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor fez muitas coisas nas nossas vidas. E prova inequívoca disso
é o facto de estarmos vivos. Apesar das muitas tribulações, apesar das muitas dificuldades, apesar das faltas que temos, apesar das enfermidades, apesar das desavenças, dos descontentamentos, apesar de tudo, nós temos que a Ti. E isso é maravilhoso demais. Pai, no nome do Teu Filho amado, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento, para que concebamos corretamente a palavra e com ela possamos crescer em alegria e entusiasmo, para melhor te exaltarmos e te glorificarmos, de formas que a nossa alegria diante daqueles que não te conhecem possa ser suficiente para uma convocação radical à submissão do Evangelho. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu sei que cada um de nós veio com os seus fardos aqui. Eu sei que cada um de nós, Senhor, veio com as suas preocupações, com as suas dificuldades, com as suas enfermidades. Há quem tem parentes enfermos, há quem tem parentes com grandes dificuldades. Há pessoas que estão aqui e têm grandes dificuldades. Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, lance uma palavra para nós, uma palavra de conforto, uma palavra de desafio, uma palavra, Senhor, que nos faça sair daqui diferente, mas diferente mesmo em relação à forma como entramos neste lugar. Nós viemos aqui para buscar a Tua presença, para que o Senhor nos acuda nas nossas necessidades, para que, Senhor, possamos encher os nossos vasilhames e possamos acender as nossas candeias e resplandecer nesse universo obscuro, Senhor, de tantas dificuldades. Pai, nos ajuda, Senhor. No trabalho não tem sido difícil, não tem sido fácil, Senhor. Na escola não tem sido fácil, nas universidades não tem sido fácil, no nosso bairro não tem sido fácil. Às vezes, Senhor, nos camuflamos, às vezes fingimos que nada sabemos a respeito do Evangelho. Mas, ó Pai, no nome de Santo Jesus, desafia-nos, Senhor, para vivermos, Senhor, de forma digna, de forma correta, de forma santa, Senhor, para que aqueles que nos assistem possam exaltar e glorificar o Teu santo nome. Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, ajuda o Teu povo, Senhor, a massagear os nossos corações, Senhor. Tira toda a mágoa, toda a preocupação, toda a tristeza, Senhor. Tira todo o orgulho, Senhor, e nos faça, Senhor, a chegarmos no trono da graça e satisfaça as nossas necessidades. Aí onde falta pão, Senhor, dê pão. Aí onde falta teto, dê teto, Senhor. Aí onde falta dinheiro, dê dinheiro, Senhor. Aí onde falta ânimo, dê ânimo, Senhor. Mas que todos saiamos daqui, Senhor, com as suas necessidades satisfeitas, Pai. Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, entregamos o pregador em Tuas benditas mãos. Pregador zeloso, que muito tem se dedicado, desde a tenra idade, Senhor, de uma família que procura te servir, Senhor, com zelo e dedicação. Pai, abençoe, seja o Senhor a falar, seja com a boca dele, Senhor, e transmita para nós, segundo a necessidade de cada um, aquilo que realmente nos conforta, aquilo que realmente nos desafia para uma vida diferente e diferenciada. Que possamos viver uma vida de alto impacto, Senhor. Que nossas vidas, Senhor, possam desafiar outras pessoas. Todos aqueles que nos assistem, Pai. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que nosso estilo de vida seja resposta para a necessidade daqueles que nos veem, daqueles que partilham algum recinto conosco, quer laboral, quer acadêmico, quer habitacional. Que eles possam ser desafiados a viver o Evangelho, a experimentar quão bom e quão agradável é viver debaixo da Tua proteção. Pai, no nome de Santo Jesus, não permita, Senhor, que nenhuma distração brotando dos nossos corações arrebate ele daqui para fora. Antes, pelo contrário, nos concentremos na palavra, nos concentremos na exposição da palavra. E somente uma voz faça sentido para nós, que é a voz do Evangelho. Essas coisas que pedimos nos merecimento do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. É momento da mensagem, assim vou pedir ao pastor Tigino que venha aqui à frente para a exposição da palavra. Irmãos, bom dia. Graça e paz. Vamos
irmãos entrarem, enquanto os irmãos entram, nós vamos localizar o texto que lemos no início, Atos, capítulo 2. Faremos o mesmo exercício. Leremos o texto todos juntos, de 42 a 47. Atos, capítulo 2, leremos de 42 a 47. Já temos o texto localizado, temos também a bênção de tê-lo projetado. Então, vamos ficar em pé, vamos ler juntos, depois vamos voltar a sentar para acompanhar na exposição da Palavra de Deus. Vamos ler juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partindo o pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Os irmãos podem retomar os assentos. Atos do Espírito Santo. Hoje vamos pensar um pouco sobre isso. Atos do Espírito Santo. Nós já começamos a estudar essa epístola, esse livro de Atos, com o pastor Benoliel. Então, estamos a estudar Atos. Hoje, recuamos um pouco e queremos juntos pensar em algumas ações que o Espírito Santo desenvolveu no seio dessa igreja. Então, o texto que lemos mostra-nos uma série de ações que o Espírito Santo desenvolveu no seio da igreja. E no final, o texto diz mesmo que aquela igreja crescia. A nossa intenção é perceber como a ação do próprio Espírito Santo move a igreja diariamente para que ela continue crescendo. Hoje, nós vivemos os dias em que, quando olhamos para as igrejas, geralmente a percepção que temos da igreja é feita em função do número. Esse templo está cheio, então é uma igreja grande. Esse templo está vazio, então é uma igreja pequena. E a sociedade olha para a igreja e espera por alguma resposta, espera por alguma coisa, por algum sinal, por alguma manifestação de que existe de fato a igreja. A sociedade espera isso. E nós, igreja, temos essa necessidade de crescer, de nos multiplicar, de expandir. Nós queremos isso. Sabemos que isso é necessário.
Então, nos nossos dias, existe muito ensino, existe muita estratégia, muita metodologia para fazer igrejas crescerem. No mundo inteiro. É só os irmãos verificarem que os templos estão cada vez maiores, porque as igrejas querem realmente crescer. As igrejas querem crescer. Mas o crescimento das igrejas nem sempre cumpre com os critérios que a própria Bíblia define. Muitas vezes nós vemos igrejas a crescer ou números a aumentarem, mas as coisas essenciais que deviam fazer parte da vida dessa igreja, elas são inexistentes, não estão lá, mas o número é maior, o número aumenta, a capacidade do salão já é inferior ao número de pessoas que lá vêm. O Novo Testamento fala muito sobre o crescimento de igreja. Na verdade, se nós começarmos a ler Atos para frente, vamos perceber de fato como Deus faz a igreja crescer. E esse livro é muito interessante para percebermos como é que uma igreja cresce. Então nós vamos observar, olhando os textos que lemos, 42 a 47. Porque aqui na Bíblia, o Espírito Santo, ele é o responsável pelo crescimento da igreja. O Espírito Santo, ele é o principal ator do crescimento da igreja. Só lembrando aqui, irmãos, que o texto que nós lemos mostra exatamente o que aconteceu depois da descida do Espírito Santo. A pregação do apóstolo Pedro e aqueles 3.000 que se convertem, são batizados. Esse conjunto de pessoas de diferentes regiões que, por causa da pregação do Evangelho, se volta para Deus e vive os atos do próprio Espírito Santo. Acompanhem-nos, irmãos. Versículo 42. Esse versículo fala de muitas coisas, mas nós queremos destacar aqui a vida de devoção a Deus. A constância no ensino fiel das Escrituras, a partilha da vida um com o outro, o suprimento mútuo das necessidades básicas, a oração fervorosa, entusiástica, coletiva e regular, são ações que o Espírito Santo manifesta na igreja. Versículo 42. Tudo isso que a igreja vivia, tudo isso que a igreja fazia, era resultado da ação do Espírito Santo. Porque eram muito espirituais. Eles não comiam sempre juntos, porque eram muito espirituais. Porque eram muito espirituais. Tudo que essa igreja fazia era por causa da ação do Espírito Santo. A vontade, o prazer de se apegar à Bíblia, de se dedicar ao ensino fiel das Escrituras, era resultado do que o Espírito Santo fazia naquela igreja. Muitos amavam muito, essa igreja queria muito estudar a Bíblia. O Espírito Santo é que agia muito naquela igreja. Por causa da ação do Espírito Santo, aquela igreja gostava de estudar a Bíblia. Por causa da ação do Espírito Santo, aquela igreja gostava de orar. Por causa da ação do Espírito Santo, aquela igreja gostava de ter comunhão. Por causa da ação do Espírito Santo, aquela igreja tinha preocupação em que cada um suprisse as necessidades do outro de acordo com o que tivesse. Isso tudo por causa da ação do Espírito Santo. A devoção dessa igreja é resultado da ação do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo de Deus age, essas coisas acontecem.
Onde o Espírito Santo de Deus age, as pessoas ficam com vontade de buscar a Deus. As pessoas ficam com desejo de orar. As pessoas têm preocupações sinceras umas com as outras. As pessoas querem acudir às necessidades do próximo. As pessoas querem permanecer junto da Bíblia, onde o Espírito Santo de Deus age. Há devoção a Deus. As pessoas não se desligam de Deus, não se desconectam de Deus, não se afastam de Deus. Elas querem estar próximas de Deus. Elas querem buscar a Deus continuamente. Isso é resultado da ação do Espírito Santo. É dos atos do próprio Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que viabiliza a comunhão, a oração efetiva na vida da igreja. É o Espírito Santo que move a igreja a estudar a Bíblia de forma regular e comprometida. É o Espírito Santo que conduz a igreja a uma vida constante de oração e a uma prática diária de comunhão. Isso é resultado da ação do Espírito Santo na igreja. Irmãos, se o Espírito Santo não age na igreja, nós nunca vamos orar muito. Se o Espírito Santo não age na igreja, nós nunca vamos gostar de estudar a palavra. Se o Espírito Santo não age na igreja, nós nunca vamos ter comunhão de verdade. Se o Espírito Santo não age na igreja, nós nunca vamos ter desejo sincero de buscar a Deus continuamente. Se o Espírito Santo não age, nós não vamos ter preocupação de suprir as necessidades uns dos outros. Nós não vamos ter devoção a Deus. A devoção é resultado da ação do Espírito Santo no seio da igreja. É o Espírito Santo que move a igreja a ser devota a Deus. E por causa dessa devoção, então, a igreja ora, a igreja estuda a Bíblia, a igreja supra as necessidades uns dos outros. A igreja caminha unida, a igreja caminha junto. Ou caminha junto. Vida de devoção a Deus é resultado da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Versículo 43. Vida de temor a Deus. Irmãos, essa questão de temor, nós temos discutido muito. Já não estamos a temer a Deus. O temor a Deus é resultado da ação do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo não age, é impossível haver temor, é impossível haver respeito, haver consideração por Deus. Tem consideração por Deus, tem respeito por Deus, aquela pessoa em quem o Espírito Santo de Deus age. É o Espírito Santo que nos faz perceber que Deus precisa ser respeitado, Deus deve ser respeitado, Deus deve ser reverenciado. Eu tenho que considerar Deus mais precioso do que a coisa mais importante. Isso não se compreende sem a ação do Espírito Santo na minha vida. Isso não faz sentido sem que o Espírito Santo me ajude a perceber. Havia temor por causa da ação do Espírito Santo. Nós discutimos muitas vezes por causa de coisas simples. Por quê? Temos dificuldades de manifestar o nosso temor a Deus, o nosso respeito, a nossa consideração. Deus, tenho tanto respeito por Ti que eu não posso viver de qualquer maneira. Tenho tanto respeito por Ti que eu não posso falar de qualquer maneira. Tenho tanto respeito por Ti que eu não posso agir de qualquer modo. Tenho tanto respeito por Ti que eu não posso me posicionar como quiser. Não, eu devo Te reverenciar.
Eu devo te estimar acima de tudo. Eu te devo respeito. Você me comprou. Eu pertenço a ti. Eu perdi os meus direitos. Eu sou tua propriedade. A devoção e temor a Deus juntam-se. E as ações do Espírito Santo são visíveis através do viver diário dos apóstolos. Eles temiam tanto a Deus que Deus os usou de tal maneira que sinais e prodígios eram vistos através da vida dessas pessoas. Qual foi a última vez que nós vimos assim um sinal da ação de Deus na nossa vida em relação aos outros? A última vez que eu posso dizer, não, olha, Deus me usou para fazer aquilo. Deus me usou para ir ali. Deus me usou para dizer aquela palavra. Deus me usou para fazer aquela ação. Deus me usou para trazer aquela opinião. Se calhar até não nos lembramos. Eles temiam a Deus. Os que estudavam a Bíblia, viviam em comunhão, oravam e tinham um profundo respeito por Deus. E o Espírito Santo se manifestava no meio deles. Será que nós podemos dizer não? Deus tem me usado também. No meu serviço, eu consigo notar que Deus tem me usado. Na minha casa, eu consigo notar que Deus tem me usado. No meu bairro, eu consigo notar que Deus tem me usado. Na minha sociedade, no meu país, eu consigo notar que Deus tem me usado. Será que nós podemos dizer isso? Deus tem feito coisas através das nossas vidas. Essa igreja estava tão conectada a Deus que era movida pelo próprio Espírito Santo. Era o Espírito Santo que os movia. Era o Espírito Santo que os fazia se movimentarem, que os fazia se deslocarem. Era o Espírito Santo. São os atos do próprio Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma conta da igreja, as pessoas são usadas por Deus. É por causa do Espírito Santo. É resultado da ação do Espírito Santo. Não é que eles é que buscaram Deus, você tem que me usar. Eles respeitavam a Deus. Eles oravam a Deus. Eles estudavam a palavra de Deus. Eles estavam unidos. E Deus começou a mostrar que estava no meio deles. Nós podemos dizer isso a nosso respeito também. Deus está no meio de nós. Estamos vendo as coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Eu consigo ver as coisas que Deus está fazendo na minha vida, que Deus está fazendo na minha igreja. Esse temor acontecia porque eles conheciam a Deus. Eles conheciam a Deus. Hoje, irmãos, nós podemos ser também o canal através do qual o poder de Deus se manifesta no dia a dia. E o poder de Deus, irmãos, não é só milagres. O poder de Deus pode se manifestar através de uma palavra. O poder de Deus pode se manifestar através de um toque. O poder de Deus pode se manifestar através de um olhar. O poder de Deus pode se manifestar através de um abraço. O poder de Deus pode se manifestar através de um ato solidário. Através de um ato de perdão, de amor. O poder de Deus pode se manifestar através da comunhão, da amizade, através do bem. O poder de Deus pode se manifestar através de ações simples do dia a dia. Aqui havia sinais, milagres aconteciam por causa da ação do Espírito Santo na igreja. E o texto prossegue nos atos do Espírito Santo nessa igreja, versículo 44. Vida
de proximidade e unidade. Tinham tudo em comum. Proximidade, irmãos, vai além de estar juntos. Tem que ver com estabelecer contato com as pessoas da comunidade. Muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos próximos. Estabelecer contato é criar uma ligação intencional com o irmão, com o próximo, com o outro. As pessoas não se incomodavam por causa das diferenças. O importante não era se você é do norte ou do sul. É que somos todos de Deus. É que Cristo nos uniu. É que Deus nos salvou. Então essas coisas todas caíram, essas coisas todas perderam importância. Isso já não é mais importante. O importante agora é a família. É a família que Deus constituiu. É a família da qual fazemos parte. Por isso nós precisamos ser próximos e precisamos estar unidos. E isso fortalece o testemunho do Evangelho, o testemunho da própria palavra de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, quem derruba os muros construídos sobre a nossa religiosidade. É o Espírito Santo que edifica pontes e pontos de contato entre as pessoas. É o Espírito Santo que une as pessoas e faz com que elas trabalhem juntas. É o Espírito Santo. Essa proximidade acontecia por causa da ação do Espírito Santo. Irmãos, os que nos são próximos, nós ligamos, nós enviamos mensagem, nós procuramos, nós nos lembramos nas nossas orações. Nós queremos estar com eles, nós queremos passar junto, queremos passar tempo juntos. Próximos. Proximidade e unidade, isso é resultado da ação do Espírito Santo. Isso não se inventa. Isso acontece quando o Espírito Santo age na igreja. Você sente a necessidade de estar perto dos outros. Você percebe a importância de caminhar com os outros. Você entende que a salvação é individual, sim, mas a vida cristã é coletiva. Isso é a ação do Espírito Santo. Não, eu preciso crescer junto com os irmãos. Eu preciso caminhar junto com os irmãos. Eu preciso estar junto dos irmãos. Uma outra ação que o Espírito Santo desenvolvia no seio dessa igreja. Vida de mutualidade. Vida de mutualidade. A ação do Espírito Santo na igreja quebra o individualismo egoísta e fomenta o senso de comunidade. Eu sou porque nós somos. Ok? O meu é nosso. Eu tenho porque nós temos. O foco para o grupo e não o indivíduo. Isso aqui acontece quando o Espírito Santo está a agir. Vendiam as suas coisas. Vendiam o que eles tinham. Por quê? Queriam que no meio da igreja não houvesse pessoas tão pobres que não pudessem abençoar os outros com alguma coisa que Deus lhes tivesse dado. Os que tinham muito, repartiam. Os que tinham pouco, era suficiente para abençoar alguém também. Não havia egoísmo. O individualismo caiu por terra. O Espírito Santo estava a agir. As pessoas não queriam se encher de posses. As pessoas perceberam que os bens e os recursos são ferramentas que Deus nos dá para abençoar vidas e para resolver problemas, satisfazer necessidades. Deus não nos dá bênção para nos gabarmos, é para satisfazer necessidades, é para resolver problemas, é para abençoar vidas. Eles perceberam isso. Era por causa da ação do Espírito Santo. Mutualidade uns aos outros, reciprocidade.
ação do Espírito Santo. Já imaginou? Eles buscavam o bem coletivo. Não é só para mim, é para ti, é para nós. E supriam as necessidades uns dos outros, conforme as possibilidades e bênçãos que Deus lhes dava. Oh, queridos irmãos, a mutualidade, ela flui quando o Espírito Santo de Deus age. Eu percebo, quando o Espírito Santo de Deus age, eu percebo que as bênçãos que tenho servem para abençoar também. As bênçãos que tenho servem para abençoar. Satisfazem necessidades, resolvem problemas, abençoam vidas. Mutualidade. Eu sou porque o outro é. Eu pertenço ao grupo. Eu faço parte da família. Eu sou da comunidade. Isso acontece por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, já imaginaram se nós fizéssemos isso? Quais são as necessidades que nós temos aqui? Será que eu posso abençoar a vida do meu irmão? De que maneiras é que eu posso abençoar a vida do meu irmão? Quais são as bênçãos que Deus me tem dado? Quais são os recursos à minha disposição? De que maneiras eu posso suprir alguma necessidade do irmão? Às vezes nem é dinheiro. Às vezes não é um bem. Às vezes é presença. Às vezes é palavra. Às vezes é passar tempo juntos. Às vezes é um telefonema. Às vezes é uma mensagem. Às vezes é uma oferta. Às vezes é comer juntos. Mas aí havia mutualidade. Por causa da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus age, as barreiras se desfazem. Os muros são quebrados. As diferenças são postas de lado. Nós somos irmãos, nós somos família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós pertencemos à mesma comunidade. O texto termina no versículo 46. Perdão, eu já quero terminar, né? É no versículo 47. É no 47. Que gente não se apressa. Versículo 46. A Bíblia continua a relatar os atos do Espírito Santo nessa igreja. Olhem só, irmãos, o que é que o Espírito Santo faz? Vida alegre e simples. A unidade e a partilha eram resultado daquilo que o Espírito Santo fazia na igreja. As pessoas viviam com desprendimento, doavam-se uma para as outras, tinham contentamento na simplicidade do viver diário. Partir o pão de casa em casa, comer juntos, ficar feliz, viver alegre, singeleza de coração. Essa simplicidade, esse desprendimento, essa humildade acontece quando o Espírito Santo de Deus age. Ao ler esse texto, dá a impressão que todos tinham o mesmo nível de vida, mas não tinham o mesmo nível de vida. Não. Mas dá essa impressão, eram tão simples, tão humildes, que essas diferenças, mesmo sendo visíveis, não tinham impacto na vida da igreja. Vida alegre e simples. A alegria na simplicidade. Quando lemos esse texto, nós não vemos aqui coisas extraordinárias, mas eles eram muito felizes, muito alegres, muito contentes, muito satisfeitos por causa da ação do Espírito Santo. Nós lemos o texto e não encontramos aí ouro.
Não. Não encontramos aí fortuna. Não. Mas muita alegria, muito contentamento, muita satisfação, muita simplicidade. Isso acontece por causa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agia nas coisas simples do dia a dia. E isso gerava uma alegria incomparável na vida dessa igreja. Irmãos, eles tinham percebido que Jesus morreu por nós. Jesus entregou-se por nós. Jesus ressuscitou. Jesus voltará. Como é que eles não viveriam felizes? A alegria deles não estava nas coisas. A alegria deles estava no Senhor. A alegria deles estava escondida em Deus. A alegria deles era Cristo. Por isso é que uma igreja tão simples como essa tinha uma alegria tão contagiante. Tinha um entusiasmo vibrante. Tinha um contentamento incompreensível. Quem não é de Deus não podia perceber como é que uma igreja vive tão feliz, tão contente, tão satisfeita, se não tem aparentemente nada. Eles têm Deus. Eles têm tudo. Isso bastava. Eles eram felizes. Eles eram muito felizes. Oh, irmãos, essa vontade de querer estar juntos, de querer passar tempo juntos, de querer rir juntos, isso é a ação do Espírito Santo. Era radiante, era contagiante a forma como essa igreja vivia, a forma como essa comunidade caminhava. Simplicidade. Simplicidade e viver pequenas alegrias todos os dias. Nós, às vezes, nos preparamos para viver grandes alegrias e nos esquecemos das pequenas alegrias do dia a dia. Se nós vivêssemos as pequenas alegrias, nós seríamos mais felizes. Nós esperamos grandes alegrias. Tenho que terminar a universidade, tenho que casar, tenho que comprar minha casa, tenho que comprar o meu carro, tenho que ter os meus filhos, tenho que entrar para aquela empresa, tenho que ser promovido. Nós esperamos feitos muito visíveis para sentir alegria. Eles não. Era alegria por causa de comer juntos. Era alegria por causa de orar juntos. Era alegria por causa de estudar juntos a Bíblia. Era alegria por causa de suprir as necessidades uns dos outros. Eram coisas simples que enchiam de alegria essa igreja. Eram simples atos. E eles viviam alegres todos os dias. E eles viviam contentes todos os dias. Eles viviam satisfeitos todos os dias. O Espírito Santo estava a agir. O Espírito Santo estava a mover a igreja. Versículo 47. Nota aqui, depois de todas essas coisas, é aqui no fim que a Bíblia diz: Deus fazia a igreja crescer. É aqui no fim. Deus fazia a igreja crescer diariamente. Eles oravam, eles estudavam a Bíblia, eles comiam juntos, eles supriam as necessidades uns dos outros, eles trabalhavam juntos, eles tinham comunhão, eles viviam de forma simples. E a Bíblia diz, olha, Deus fazia a igreja crescer. Vida de adoração. Louvavam e até tinham a simpatia das pessoas. A ver, irmãos, o que é que o Espírito Santo faz? Não eram eles que convenciam as pessoas. Eles caíram na graça das pessoas por causa do modo como viviam. A maneira de viver daquela igreja deixava as pessoas perplexas. Como é que eles vivem assim? Como é que eles caminham dessa maneira?
Como é que eles conseguem andar desse modo? E as pessoas lhes eram favoráveis. Não lhes dificultavam. Caíram na graça. Caíram no favor do povo. Quer dizer, as pessoas tornaram-se acessíveis para eles. Nós às vezes pensamos, eu até nem sei como é que vou falar com o meu vizinho sobre Deus. Claro, do jeito que você se comporta no bairro, como é que vais falar com o teu vizinho? O tipo de vizinho que você é, já torna inviável você falar com o teu vizinho. Não dá certo, você não é um bom vizinho. Como é que vai ter coragem de abrir a boca e falar alguma coisa? Se o vizinho ouve as vossas lutas e brigas em casa, ouve os vossos gritos, as vossas ofensas no quintal, os nomes feios que vocês se chamam, marido, mulher, pais e filhos, os vizinhos ouvem. Se os vizinhos veem a tua indiferença, olha para as pessoas como se não fossem pessoa, faz de conta que não vê as pessoas, não saúda, cara sempre trancada, como é que vai cair na simpatia das pessoas? Não é possível. As pessoas estão a nos olhar, as pessoas estão a nos ver, as pessoas nos conhecem um pouco. Não precisa falar, elas sabem. Eles caíram na graça das pessoas por causa da maneira como viviam. Por causa da maneira como essa igreja vivia. E Deus fazia ela crescer. Irmãos, lembram-nos que no princípio eu falei de crescimento de igreja. Aqui a igreja cresce resultado da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo já fazia muitas coisas nessa igreja. E era inevitável ela não crescer. Vê como a igreja cresce na Bíblia? O Espírito Santo trabalha nos bastidores. O Espírito Santo trabalha no coração. O Espírito Santo trabalha nas consciências. O Espírito Santo trabalha nos relacionamentos. O Espírito Santo acerta as coisas dentro de casa. E depois as portas se abrem. As pessoas caem na graça. E Deus vai salvando diariamente mais pessoas. Nós oramos muito. Nós pedimos muito que os outros sejam salvos. Os que pedem, né? Porque há quem esquece que os outros ainda não estão salvos. Nós queremos os que querem. Mas, irmãos, há trabalho de casa que precisa ser feito. Há questões de dentro que precisam estar alinhadas. Porque se não estiverem alinhadas, vai inviabilizar, vai comprometer o testemunho do Evangelho. É preciso alinhar essas coisas. Nós já alinhamos a comunhão, já alinhamos a unidade, já alinhamos a mutualidade, já alinhamos a simplicidade, a humildade. Isso é resultado de uma série de ações que o Espírito Santo ia desenvolvendo na igreja. Essa vida da adoração, viver consciente de que eu estou sempre diante de Deus. Viver consciente de que eu pertenço a Deus, não importa o lugar em que eu esteja. Viver consciente de que eu preciso manifestar que Deus age na minha vida através das minhas ações diárias. Isso é vida de adoração. E quando nós estivermos assim, o Espírito Santo incomoda as pessoas à nossa volta. O Espírito Santo convence as pessoas à nossa volta. O Espírito Santo prepara as pessoas à nossa volta. Porque a nossa vida já é um testemunho, já é uma carta aberta, lida às pessoas. Quando nós falamos, as pessoas dizem: agora eu entendo porque que você é assim. Agora eu entendo porque que você vive dessa maneira. Agora eu entendo porque que você trata assim as pessoas.
Agora eu entendo por que você resolve assim os problemas. Agora eu entendo por que você é desse jeito. Agora tudo faz sentido. É por causa de Cristo. São os atos do Espírito Santo. São os atos do Espírito Santo. Hoje nós podemos impactar a vida das pessoas. Deus continua fazendo história. E Deus pode contar com as nossas vidas, para que outros sejam impactados. Mas, irmãos, o impacto da ação de Deus nasce no meio da igreja. Ele depois se manifesta fora. Não é o contrário. Não é querer ser impactante fora e ser outra coisa dentro. O impacto sai de dentro para fora. Deus age na comunidade e move a comunidade, leva a comunidade ao mundo. E essa comunidade impactada por Deus vai impactar o mundo. É só ler Atos e nós vamos encontrar lá em frente que eles impactaram o mundo. Mas é necessário Deus me impactar primeiro. É necessário Deus impactar o irmão primeiro. É necessário Deus nos impactar primeiro. Para que nós saiamos e impactemos o mundo também. Queridos, é necessário, para que a igreja cresça, é necessário nos apegarmos diariamente à palavra de Deus. Para que a igreja cresça, é necessário temermos a Deus todos os dias. Para que a igreja cresça, é necessário estabelecer contato e manter-se unido à família na fé. Para que a igreja cresça, é necessário praticarmos a mutualidade. Para que a igreja cresça, é necessário, irmãos, ser alegre em Deus e viver com simplicidade. Para que a igreja cresça, é necessário praticarmos a adoração como estilo de vida. Para que a igreja cresça, é necessário não negligenciarmos o Espírito Santo de Deus. Para que a igreja cresça, é necessário a ação diária do Espírito Santo nas nossas vidas. É necessário isso. O Espírito Santo tem que agir todos os dias na minha vida. O Espírito Santo tem que agir todos os dias na vida de cada um de nós. É necessário continuarmos a viver os atos do Espírito Santo em nossos dias. Que Deus nos ajude, que Deus nos edifique, que Deus nos desafie, nos fortaleça e encoraje a caminharmos todos os dias nos atos do Espírito Santo. E o mundo verá e o mundo saberá que somos de Deus. Deus ricamente abençoe a sua igreja e a sua palavra. Obrigado, pastor Kijingo. Gostei, na realidade, de ver algumas mamás, algumas moças e alguns homens, alguns papás também. É bom, no momento da mensagem, quando as pessoas pegam os seus cadernos, né, pegam as suas agendas e vão tirando o apontamento. Porque, sinceramente, está me dando vontade de fazer chamada escrita. Só para ver até que ponto é que assimilaram o conteúdo. E possivelmente, um dia, no momento da mensagem, vamos falar com os diáconos, vamos pôr cadeado nas portas, vamos distribuir folhas e vai ser uma prova com uma única pergunta. E a pergunta será: fale da pregação do terceiro domingo do mês de janeiro. Quem vai aprovar? Meta a mão no ar. Quem vai aprovar? Fale da pregação do terceiro domingo de janeiro. Quem vai aprovar?
ter caderno é bom. E é bom no momento da mensagem, não só no momento da mensagem, porque há músicas também com ricas mensagens. E é bom quando as pessoas vão tirando nota, assim em casa, podem reler, ver se há alguma coisa que falhou, alguma coisa que está boa, porque há algumas mensagens que fazem mais sentido ao longo do tempo. Fazem muito mais sentido quando tiveres a passar por alguma situação. Então é sempre bom tirar algum apontamento. Para no dia da prova, né? E não vamos dizer quando é que será a prova, mas continuem a vir, continuem a vir. Ok, é momento ofertório. Vamos pedir aos vasos do oleiro para tomar o seu lugar e vou pedir à igreja para se colocar em pé. Toda a igreja, toda a congregação, vamos nos colocar em pé porque é momento ofertório. E momento ofertório nos moldes anteriores, né? Vamos ver aqui os diáconos em serviço para conduzir o pessoal no momento ofertório. Os diáconos em serviço vão conduzindo o pessoal em serviço para conduzir o pessoal no momento ofertório. Vamos ofertar, vamos cantar para a glória de Deus. Vamos ofertar, vamos cantar a Deus. Na sequência das músicas que nós preparamos, a segunda música é da língua nacional Umbundo. Ela diz, a Bíblia pesa, ou seja, numa tradução assim, para podermos entender melhor, ela diz que a palavra do Senhor pesa, mas depois vem a resposta, ela pesa porque você não tem fé. Para aqueles que têm fé, a palavra de Deus não pesa. Para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus não pesa. Essa é a segunda música que vamos cantar na sequência. Então queremos pedir aos irmãos para poderem cantar conosco. Sei que alguns estão a sentir frio, alguns ainda estão com frio, então vamos tirar o frio, vamos cantar. Talvez o irmão tenha vergonha do irmão que está ao lado. Não é? Então, eu quero dizer uma coisa. Só o irmão sabe o que Deus fez. Só o irmão sabe o que Deus fez na sua vida. Então aproveite esse momento para poder cantar. O seu nome, amém? Vamos seguir com palmas. Vamos lá, filho. Deixa a vaidade diante da cruz, sangue de Cristo que está derramado, que está lavando nossos corações. Deixa a vaidade diante da cruz, sangue de Cristo que está derramado, que está lavando nossos corações. Deixa o pecado diante da cruz, sangue de Cristo que está derramado, que está lavando nossos corações. Deixa o pecado diante da cruz, sangue de Cristo que está derramado, que está lavando nossos corações. Deixa sangue de Cristo que está derramado, que está lavando nossos corações. Deixa
Havava kwete kolelo ya Yesu. Havava kwete kolelo kaile mi. Ile mawe tatu kwete kolelo. Biblia ilema. Biblia ilema we. Tatu kwete kolelo. Biblia ilema. Biblia ilema we. Tatu kwete kolelo. Havava kwete kolelo kaile mi. Havava kwete kolelo ya Yesu. Havava kwete kolelo kaile mi. Ile mawe tatu kwete kolelo. Havava kwete kolelo kaile mi. Havava kwete kolelo ya Yesu. Havava kwete kolelo kaile mi. Ile mawe tatu kwete kolelo. Tungendesa, 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 vem guiar-nos, vem guiar-nos, vem guiar-nos, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, vem guiar-nos, vem guiar-nos, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor. Adoração do Pai. Vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor, vem guiar-nos, oh Senhor Jesus, toma conta da minha vida, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor Jesus, toma conta da minha vida, Senhor, toma conta da minha vida, mais alto, Senhor Jesus, toma conta da minha vida, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor Jesus, toma conta da nossa igreja, toma conta da nossa igreja, Senhor, Senhor, toma conta da nossa igreja, Senhor, Senhor, toma conta da nossa igreja. Se fosse Maria, eu devolvesse. Deus me levando dos tempos, amém? A congregação pode sentar. Bom, o casal pastoral Henrique Benoliel está na igreja, está a ministrar na igreja de Cacoaco. Alteramos o encontro, ou seja, a liderança do coro Confiando no Senhor alterou o momento do encontro com os membros deste mesmo coral. Será agora após o culto após o fim do culto. Ou seja, já não será depois da EBD, será logo após o culto, porque não vai demorar, vai ser um encontro muito breve. As moças terão uma atividade no dia 9, será uma atividade de doações, né? Vão doar essencialmente cuecas descartáveis. Então pede-se, né, a toda a igreja que possa colaborar nesse sentido, para que elas tenham o suficiente para realizarem da forma mais conveniente possível essa atividade no dia 9. Será no Centro de Oncologia. Então, todas as moças estão convidadas e de forma geral, a igreja
para participar das doações e então se ter uma atividade da melhor forma possível. Ok? Vamos orar para terminar o nosso culto. Senhor nosso Deus, te louvamos por todas as coisas que aconteceram neste lugar. Pai, obrigado por tudo. Obrigado pela tua mão maravilhosa. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque fizeste muitas coisas neste lugar. Acreditamos, Senhor, que o Senhor renovou os nossos vasos. Acredito que muitos vasos estão cheios. E permita, Senhor, que ao longo da semana possamos continuar com o mesmo espírito celebrativo, de formas que aquelas coisas que vierem para derrubar o nosso ano, por causa da recarga de hoje, tenhamos ânimo suficiente para ultrapassar, glorificando e exaltando o teu nome. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos ajuda nos encontros que tivermos, nos ajuda na EBD e nos ajuda no regresso à nossa residência. E que lá possamos continuar a te celebrar. Que hoje seja um dia de celebração. 24 horas de celebração. Onde estivermos, que continuemos te louvando, celebrando o teu nome, para a honra e glória do teu nome. Essas coisas pedimos nos merecimento do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, eu cheguei nessa igreja em 2010, se a memória não me atraiçoa, e de lá para cá temos sido acompanhado, dirigido a sair. E acredito que já estamos craques, já se passam lá 12 anos, pelo menos para mim, né? Já estamos craques a sair. E hoje vamos fazer exercício diferente. Não vamos precisar de direção e vou pedir aos diáconos que abram as comportas da igreja. Vamos sair, acredito que já sabemos o caminho, né? Vamos sair, toda a igreja vamos nos colocar de pé. Saia no momento que tiveres a sair, aproveite para saudar quem você não saudou ainda. Vasos do oleiro, por favor. A igreja, até o próximo domingo. Sobre ti e conceda
filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mim, gerações da família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mim, gerações da família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sua presença é teu Pai, por detrás, por diante, é teu livro, é teu choro, é contigo, 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 é contigo.